Dá pra acreditar que essa é só a segunda semana do governo Lula? Parece que passaram vários meses já, né? Como aconteceu muita coisa, eu vou fazer um resumo pra vocês. Muitos dizem que a semana começa no domingo, e esse domingo, 8 de janeiro, vai entrar pra história com certeza. Criminosos contrários ao governo Lula e apoiadores de Jair Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. Os atos antidemocráticos causaram vários estragos nas sedes do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. E especialistas consultados aqui pela CNN dizem que os prejuízos podem chegar a mais de 20 milhões de reais. A obra de Di Cavalcanti, As Mulatas, que ficava no Planalto, por exemplo, é avaliada em 8 milhões de reais. Mas não tem como estimar o valor desse relógio que foi dado pela corte francesa a Dom João VI. Só existiam dois no mundo. O que ficava aqui foi destruído e o outro está em Versalhes, na França. O estrago material foi enorme e o ataque à democracia também. A segurança do Distrito Federal era responsabilidade de Anderson Torres, você lembra desse nome? Ele foi ministro da Justiça e Segurança de Jair Bolsonaro. Acontece que ele foi nomeado para ser também o responsável pela segurança do Distrito Federal pelo governador Ibanez Rocha. Isso quer dizer que ele tinha que garantir que uma manifestação dessas não se transformasse no que virou e também que as forças policiais impedissem as invasões, o que claramente não aconteceu. Diante de tudo isso, o presidente Lula decretou intervenção no DF. Logo em seguida, o governador Ibanez Rocha demitiu Anderson Torres, que nem estava no Brasil. E também não demorou muito para que Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, afastasse o governador Ibanez Rocha por 90 dias, alegando descaso e omissão. Enquanto tudo isso acontecia, Bolsonaro, que também está nos Estados Unidos, disse que a situação era lamentável e que pretendia antecipar a sua volta ao Brasil. Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública de Lula, falou que pelo menos 1.500 pessoas foram presas e que encaminharia todos os laudos desses estragos para a Advocacia Geral da União, para que os responsáveis fossem cobrados. Ainda na segunda-feira, os presidentes dos três poderes se reuniram e soltaram uma nota em defesa da democracia. No fim do dia, depois de tudo isso, Lula fez uma caminhada do Planalto até o STF, acompanhado dos seus ministros e também dos representantes da corte, em um ato de apoio ao judiciário. Até aqui parece que a gente já viveu uns 10 anos, né? Mas ainda não acabou. A semana, que já estava agitada, ficou ainda mais. Nesse dia, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão contra Anderson Torres a pedido de Alexandre de Moraes. A quarta-feira foi meio que o dia de respiro que todo mundo precisava no meio dessa semana agitada. Foi mais de conversas e diálogos entre os três poderes. Mas a quinta-feira, o dia já começou quente, com Lula expondo alguns entraves que ele teve com os militares, principalmente com o seu ministro da Defesa, o José Múcio, mas ele disse que não ia demitir ele no primeiro erro. E sabe aquele ditado, pior do que tá, não fica? Ficou. Vocês lembram daquela operação da Polícia Federal lá na casa do Anderson Torres? Então, os policiais encontraram dentro do armário dele um documento que tinha um rascunho de uma proposta para que o Bolsonaro instaurasse estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo desse documento era reverter o resultado da eleição, que teve Lula como vencedor. Anderson Torres decidiu se pronunciar nas suas redes sociais e disse que esse documento, essa minuta, seria descartada e que ela foi utilizada para criar narrativas falsas. Enquanto tudo isso rolava, a AGU identificou mais de 100 empresas responsáveis por financiar esses atos e ainda pediu o bloqueio de mais de 6 milhões de reais de contas de pessoas físicas e jurídicas. O que será que ainda vem por aí nessa novela política? Claro que o foco foi essa confusão dos atos antidemocráticos, mas durante a semana outras coisas aconteceram no governo Lula. Logo depois da posse das ministras Aniele Franco e Sônia Guajajara, Lula sancionou uma lei que equivale à injúria racial ao crime de racismo, e ele ainda aumentou a pena, que era de 1 a 3 anos, para de 2 a 5 anos de prisão para quem cometer esse crime. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, também anunciou as medidas do seu pacote econômico. Ele pretende otimizar a situação fiscal do Brasil e reduzir o déficit das contas públicas. E mais uma coisa, você sabia que a partir de agora o CPF vai ser o número único de identificação do cidadão brasileiro? Enquanto eu recupero o fôlego aqui depois de tudo isso, me conta o que você achou dessa semana e o que esperar das próximas.
Continue acompanhando a CNN e fique por dentro de tudo desses primeiros 100 dias do governo Lula. Uai, seu app de vídeos curtos.